voltando então. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Eu sei que agora vai ter o problema de ficar abrindo o chat já. Toda vez na segunda aula é assim. Não sei por quê. Vou até tentar abrir aqui, ó. Vai ver que não vai abrir. Olha só, abriu. Estou emocionada. Vou deixar isso aqui já aberto, que a gente vai passando. Não, deixa que eu feche, depois eu abro de novo. Vamos lá. Então, estou falando tecido conjuntivo cartilaginoso. A gente falou que tem cartilagem no corpo todo, em várias partes, né, do corpo. É avascular, então não tem vasos sanguíneos, o nutriente chega pelo tecido conjuntivo adjacente, não tem vaso linfático e não tem nervo. Por isso que na cartilagem, teoricamente, não dói, tá? Só que assim, claro, aí que nem eu falei, mas eu furei a orelha, eu senti dor. Por que que na sua orelha tem cartilagem, mas você também tem outros tecidos que não são cartilaginosos? Aí você tem terminações nervosas e tudo mais. Agora, a cartilagem em si, você não vai sentir dor. E aí, quando você vê a composição da cartilagem é uma matriz extracelular feita principalmente de colágeno, ou pode ter associação de colágeno e elastina. As funções no geral, né? Pô, que nem a gente falou, formação e crescimento de ossos longos, absorve choques mecânicos, facilita deslizamentos. Então, quando eu falo das articulações, quando você está dizendo da articulação, o movimento dos ossos, se não tivesse lá um tecido cartilaginoso, por exemplo, ou um tecido até o conjuntivo, né, que a gente falou a parte do tecido conjuntivo mesmo, frouxo, denso, essas coisas, mas o denso, principalmente tendões e tal. Mas lá na articulação você tem cartilagem. Então, quando o osso está se mexendo, se não tivesse, ia roçar um osso no outro. E aquilo poderia prejudicar o osso, né? Fragmentar, doer pra caramba. Tanto que quem tem problema na cartilagem, nas articulações, né? Sente bastante dor. Então, ajuda nesse deslizamento, essa movimentação. Reveste superfícies articulares, né? E dá suporte aos tecidos moles. Então, tem bastante funções assim, importantes. Como eu falei, tudo que tiver condro, você associa com tecido conjuntivo cartilaginoso. Quando eu falar de músculo, vocês vão ver que as células começam com miócitos, por exemplo. Mio, estou falando de músculo. Condro, estou falando de cartilagem. E, olha, o seu joelho todo ferrado? Acontece, hein? Tem que cuidar do seu joelho, você é muito novo para estar com o joelho ferrado. E aí, então, as células chamadas de condroblastos são aquelas células que, termina com blasto, estou dizendo que é muita atividade. Então, vocês lembram quando a gente falou dos fibroblastos? Tem os fibroblastos e tem os fibrócitos. O que termina com blasto tem muita atividade metabólica. O que termina com cito tem pouca atividade metabólica. Então, os condroblastos têm muita atividade metabólica e ele que vai produzir a matriz que vai formar mesmo a cartilagem. Os condrócitos, eles já têm menor atividade. Tem até uma imagem aqui, ó. Aqui eu coloquei alguns locais, né? Esqueci de falar, o disco intervertebral, né? Entre as vértebras. Pô, se não fosse por conta desse disco intervertebral de cartilagem, essa movimentação assim, ó, da nossa coluna, a gente não teria. Então, ó, aqui as articulações, mas a gente consegue ver nessa imagem que você tem tendão aqui também, né? Olha o tecido conjuntivo denso aqui. Mas a articulação aqui, ó, feita de cartilagem, mostrando aqui, ó, feita de cartilagem. Nariz cartilaginoso, a orelha, os brônquios, a traqueia, a laringe, a epiglote, lembra a epiglote? É aquela parte que a gente fala assim, quando você não pode engolir a comida e respirar ao mesmo tempo, porque você fecha a tampinha, né? Fecha a entrada ali da laringe, e aí a comida não vai para o lugar errado, que seria para ir para o seu pulmão depois, né? Então a epiglote ela é feita de cartilagem, ela que faz ela que tampa para que a comida vá para o lugar certo, tá? Então tem cartilagem em tudo quanto é lugar. Aqui, ó, mostrando para vocês que até 18 anos, mais ou menos, tem crescimento de ossos, então vocês ainda podem crescer, porque tem esse disco, né, que é o disco epifisário, que é uma cartilagem de crescimento que serve como molde.
Então, quando o osso vai crescendo, vai sendo depositado aqui a nova matriz óssea em cima dessa cartilagem de crescimento que serve como molde, mas depois de um tempo você já não tem mais ela. Por isso que as pessoas param de crescer. E essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Olha só, isso aqui é uma imagem de um tecido conjuntivo que você tem aqui, ó, tecido conjuntivo denso, mas tudo isso daqui é cartilagem. Então, a gente tem o condroblasto, fica mais nas periferias, ele vai secretar matriz. Quando ele fica preso dentro da matriz, extracelular, ele agora vai ser chamado de condrócito. Tá vendo que tem umas bolinhas pretas aqui? Então, ó, o condroblasto secretou matriz, só que ele começa a secretar matriz e ele acaba ficando preso dentro dela mesma. E aí você dá o nome desse momento de condrócito. Ele tem menor atividade metabólica. Lacuna é o espaço, tá, onde ele estava. E o pericôndrio é uma região ali da cartilagem, próxima da cartilagem, que está principalmente associada com a nutrição do tecido cartilaginoso, oxigenação, até porque não tem vasos sanguíneos passando aqui, e é o local onde as novas células vão surgir. Deixa eu ver o que vocês mandaram. Cecília falou que parou de crescer faz 3 anos. Aí ontem descobriu que a irmã de 12 passou. Acontece, Cecília, porque o crescimento está associado com isso, mas está associado com fatores genéticos, né? Você tem lá no seu material genético a informação para um certo tipo de altura que você vai ter, e também com nutrição. Tanto que algumas pessoas, se você fosse olhar geneticamente, você ia ver que no material genético dela tinha informação para ela ter, sei lá, 1,70 m. Mas essa pessoa, se ela não teve uma alimentação, uma nutrição boa, ela não se desenvolve. Os hormônios do crescimento também podem não serem produzidos direito. O que come para crescer? Cara, você precisa ter nutrientes no geral, você precisa ter minerais, vitaminas. Você precisa... Eu sei que você vai ficar laranja. Você precisa se alimentar de várias vitaminas para que você tenha a produção de hormônios. E Lucas, parabéns! Ó, o Lucas meteu logo o hormônio GH, que é o hormônio somatotrópico, que é o hormônio do crescimento. Então, às vezes, você precisa de alguns nutrientes para produzir o hormônio. Eu não sei diretamente quais são eles, não. Mas tem que ter uma alimentação balanceada. Se você não tiver a produção do hormônio GH direito, pode ser por um problema genético, aí você pode fazer reposição desse GH, se for indicação médica. Se não for por questão nutricional, pode afetar mesmo o crescimento. Eu já vejo a mensagem de vocês, deixa eu só ver aqui que o Colop falou que não entendeu uma coisa. Tecido cartilaginoso é revestido pelo conjuntivo denso? Não em todos os casos, tá? Mas, assim, isso aqui é uma imagem de um tipo de tecido cartilaginoso que tem conjuntivo denso. Mas a gente encontra conjuntivo denso em várias partes do corpo. Não sei te dizer em quais partes especificamente, não, tá? Não necessariamente você vai achar o tecido conjuntivo denso próximo ali, não. Mas você sempre vai achar essa parte aqui, ó, pericôndrio, tá? Que faz parte da cartilagem e ajuda na nutrição. Deixa eu ver, o que vocês estão falando aqui? Tem receita especial? Não, João. Ah, mas João não é baixinho, não, pô? É porque... Ah, Colop, você me lembrou, né? Eu tô assim, nossa, Lucas lembrou do hormônio, do crescimento. O Lucas é todo ligado nesse negócio de hormônio, infelizmente, né, Lucas? Qualquer farmácia... Caraca, velho, Lucas tá lá no mercado... mercado, como que fala? Esqueci a palavra. Aquele que vende tudo proibido. Mas a palavra mercado negro não é muito boa usar, né? Esse conceito mercado negro associado com questões raciais e tem preconceito. Deep Web, isso. Deep Web é melhor. Quero ver o Lucas grande. Gente, credo, vou continuar aqui. Que coisa horrível. Meu Deus, Lucas, toma vergonha nessa cara, vai. Então, vamos começar a falar de osso, tá, galera? Vamos falar de osso. Vou fechar aqui, gente. Se vocês continuarem rindo, eu vou ficar rindo aqui também. Vamos prestar atenção. Bora. Ó, isso aí, tá? Nossa, falou tudo, tá, ô Lucas? Se você ficar tomando GH, você vai ter uma mão gigante, você vai ter acromegalia, tá? Vai ter crescimento da mandíbula aqui, ó, grandaço. Não faz isso, não.
Então, vamos lá. Tecido conjuntivo ósseo. Botei um esqueleto fazendo uma dancinha aí de Paranauê para a gente analisar. Quando a gente fala do ósseo, deixa eu ver que horas são, é até 8h40, tá? Ele ajuda na sustentação do organismo, né? O nosso esqueleto, ele é bastante duro, porque você vai ter vários minerais formando ele. Você vai encontrar magnésio, cálcio. A gente sempre lembra do cálcio, né? Mas a gente tem várias outras coisas que estão lá no osso. O osso é um tecido vivo, tá? E você vai encontrar dentro do osso vasos sanguíneos passando, vasos nervosos, né? Quando a gente fala vasos, não, tecido nervoso passando. Até porque quando você quebra um osso, dói pra caramba. Então, você está sentindo dor porque tem terminações nervosas ali, então você sente dor. Eles são células vivas, então o osso está sempre trocando essas células. Você pode armazenar cálcio no seu osso. Se você precisar de cálcio, esse cálcio pode ser tirado de lá e colocado na corrente sanguínea. Tem 3 células que são importantíssimas do tecido ósseo. Alguém lembra quais são elas? Uma produz matriz óssea, a outra fica presa dentro da matriz e a outra faz reabsorção óssea. Vê se alguém lembra o nome delas, enquanto eu vou falando as funções aqui. Então, função: armazenamento de sais de cálcio, armazenamento de lipídio, produção de sangue, por isso que eu posso dizer que tem função hematopoética. Dentro dos ossos você consegue encontrar a medula óssea vermelha. Como nós já somos adultos, assim, adolescentes vocês e eu adulta, nossa, que adulta, né? Eu adulta. A gente consegue encontrar a produção de sangue em alguns ossos específicos, mas quando um bebê nasce, todos os ossos dele são capazes de produzir sangue. Mas esse sangue, essa medula óssea vermelha vai sendo substituída ao longo do tempo por medula óssea amarela, que ela leva esse nome amarela porque ela tem justamente lipídio. E também ajuda na proteção, né? Imagina o crânio. Se a gente não tivesse o crânio, todo o nosso sistema nervoso central aqui, digo, a nível de encéfalo, poderia estar prejudicado. Deixa eu ver o que vocês botaram. Tem algum membro, parte do corpo, que tem ausência de tecido nervoso? Deixa eu pensar, porque eu acho que tem algo. Então, porque você pode não ter fibras, né, nervosas. Deixa eu pensar. Você não sente direito o cotovelo, tá? A pele do cotovelo. Eu já até falei isso no Bibiologia. Belisca aí a pele do teu cotovelo. Você vai ver que você não vai sentir dor. Mas você não sente dor, mas você sente o tato. Então, você tem um certo tipo de terminação nervosa, sim, mas associada com a percepção do tato. Agora, a ausência, vou procurar isso aí. Porque sem tecido nervoso mesmo, não estou lembrando agora. Mas tem locais que você não sente dor. Aí, terminações nervosas associadas à dor, você não sente. Cotovelo é muito doido, gente. Estou buscando o cotovelo, eu sinto o tato, mas dor não tem nenhuma. Kelly, eu perguntei quais são as células que constituem o tecido conjuntivo ósseo. Tem 3 células principais. Antes de eu passar para o próximo slide, vamos ver o que se vocês lembram. Mas assim, eu falei de não sentir dor, mas tenta pegar com a unha, vê se você não vai sentir. É porque eu acho, com a unha você consegue sentir um belisquinho. Agora, se você pegar com o dedo grande para beliscar, você não consegue, tá? Então, assim, se você for olhar o cotovelo, o belisquinho, provavelmente na parte superior ali, você tem um certo tipo de terminação nervosa. Mas a de pressão, assim, ó, de beliscar, se você beliscar com a mesma força aqui, você vai sentir. Se você beliscar aqui, você não sente. Então, tem terminações nervosas um pouco diferentes. Mas estamos falando de osso, tá, galera? No joelho eu também não sinto muito, também não. Vamos lá, galera. Quais são as 3 células que são encontradas no osso? Vou dar uma dica. Isso, a Kelly falou, ó, uma, osteoblasto. Boa. Faltam 2. Osteoblasto, termina com blasto, muita atividade metabólica. Osteoclasto, Léo, mandou bem. O osteoclasto está associada com a reabsorção da matriz óssea. E a outra é osteócito. Lembra que tudo que termina com blasto, muita atividade metabólica. Tudo que termina com cito tem menos. Eu digo tudo dentro aqui da denominação de tecido conjuntivo, tá? Isso não é para o corpo no geral, não.
Anêmica, o que isso tem a ver com a pele doer? Meu Deus. Tá, mas tudo bem. Anêmica é quando você tem baixa produção de hemácias, por exemplo. Um tipo de anemia, né? Vamos passar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de tecido das células, né? Então, a matriz óssea. Quando a gente fala do osso, a matriz óssea tem fibras colágenas, tem fibras proteoglicanas. Quando eu falo próteo, falo de proteína. Glicanas, eu estou falando de carboidratos, glicídios, tá? Então, são proteínas e carboidratos que junto formam fibras. Glicoproteínas também depois, né? Parte inorgânica mineralizada e ela tem cálcio, fosfato, magnésio, então não é só cálcio. Células ósseas, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. No caso dos osteoblastos, é a célula jovem, é ela que vai começar a produzir a matriz. Igual quando aconteceu com o condroblasto, ele fica preso, né? Aqui os osteoblastos também ficam. E aí eles se transformam, né? Levam o nome agora de osteócito. Os osteócitos são células maduras que produzem, eles ainda conseguem produzir matriz, mas bem em menor atividade. Então, dentro dessas lacunas aqui, ó. E os osteoclastos são derivadas de células conhecidas como monócitos, que vocês vão ver os monócitos daqui a pouco, fazem a reabsorção óssea. Então, se você fraturou um tecido, o osteoclasto pode chegar lá, né? Fraturou o osso, né? O osteoclasto pode chegar lá, reabsorver e aquela parte fraturada ela vai ser substituída por uma nova. Mas não só nesses momentos. Eles podem, se você precisar de cálcio, o osteoclasto chega lá, absorve um pouquinho da matriz e aí aquele local que foi absorvido ele vai ser substituído novamente porque novos osteoblastos vão produzir matriz para substituir. As células costumam cair muito? Sim, de tecido conjuntivo ósseo, bastante. Cai bastante, principalmente falando de osteoporose, igual o Enem gosta de associar com doenças, né? Eu estava procurando aqui só uma definição melhor para proteoglicanos aqui para vocês, só para falar da composição química. São proteínas que são fortemente glicosiladas. A unidade básica de proteoglicanos consiste em uma proteína nuclear com uma ou mais cadeias de glicosaminoglicano. Enfim, química, o Zé fala essa parte melhor para vocês. Mas a célula cai bastante, sim, tá? Então, vamos lá. Só mostrando para vocês a célula que é a progenitora, que deu origem ao osteoblasto. O osteócito é assim e o osteoclasto é assim. Tá? Olha como que é a remodelação do osso, né? Vamos supor que o osteoclasto chegou e consumiu uma parte aqui, ele reabsorveu uma parte da matriz óssea. Novos osteoblastos vão chegar aqui e eles vão começar a secretar a matriz óssea. Aí vão secretando matriz, pronto, fechou aquele local que foi reabsorvido. Isso tanto quando a gente fala de aparelho fixo, já vi questão de vestibular perguntando sobre isso. Quando usa o aparelho fixo, você está forçando ele a se movimentar, um osso, né? Você está mexendo o dente no osso. E aí você puxou o dente para o lado, ficou um espacinho onde aquele dente ocupava. Pô, quando você puxou o dente para o lado, ele começou, os osteoclastos começam a corroer o espaço para o dente se locomover. Aí ele parou. Aquele espaço onde ele estava antes, novos osteoblastos chegam, secretam matriz e fecham aquele espaço novamente. Então, é bem legal estudar como é que funciona isso do aparelho, né? Aí, olha só, finge que eu fiz um corte do tecido, do osso, estou mostrando para vocês um corte histológico. Depois eu vou mostrar o osso como que ele é visível mais a olho nu. Isso daí é um corte mais histológico. O que você consegue ver? Se você corta uma fatia de pizza, esse desenho, essa imagem aqui é como se eu tivesse pego um pedacinho desse daqui. Você vai ver os canalículos, você vai ter as células aqui, os osteoblastos normalmente ficam mais na base. Tudo isso daqui, ó, são osteócitos que já estão presos. Tá vendo que tem uns fiozinhos que conectam um osteócito a outro? Esses fiozinhos são canalículos. Isso daqui é importante ter
porque uma célula consegue se comunicar com a outra. Então, nutrientes podem chegar aqui para ela, né? Porque ainda é uma célula viva. Elas vão ficar em locais que são chamadas as lamelas aqui, ó. Lamelas é tipo, tem uma lamela, duas, três, quatro. Isso aqui é tudo matriz óssea que o osteoblasto produziu, ficou presa aqui dentro, agora então é o osteócito, fica num local chamado lacuna, né, que é o espacinho onde ele está, e você tem esses canalículos de comunicação. Aqui lá em cima, começa a sair canalículos de uma parte principal, que é o canal de Haver, ou canais de Havers. Dá uma olhada aqui. Isso, aqui seria um canal de Haver, aqui seria outro. No meio desse redemoinho aqui, sempre tem um canal de Haver, ó. Canal de Haver aqui, canal de Haver. Os canais de Havers vão passar por dentro deles vasos sanguíneos, vão passar também vasos linfáticos, tecido nervoso, então fibras nervosas, tem aqui dentro do canal de Haver. Justamente para quê, gente? Para poder passar todas essas informações e manter essas células aqui vivas. Se não tivesse essa comunicação, essas células iriam morrer. E entre um canal de Haver e outro, tem um canal chamado de Volkmann, que é só um que conecta um canal ao outro, tá vendo? Então, vê se vocês conseguem entender bem o que é. Essa imagem veio daqui, do osso, e aí no centro você tem o canal de Haver, ó, o canal de Haver aqui. Todos os canais de Haver, eles se comunicam entre si por um canal chamado canais de Volkmann. Levam esse nome porque é o nome da galera que descobriu, né? E dentro você tem esses canais justamente para ter a comunicação com capilares sanguíneos, vasos linfáticos e filetes nervosos. A capa de fora aqui do osso tem o chamado periósteo. É como se fosse uma casquinha, falando bem assim, drúxulamente. Então, essa parte aqui não cai tanto assim, não. Canal de Haver ou de Volkmann. Eu já vi mais questões sobre isso, mas questões lá do Nordeste, que são aqueles vestibulares bem assim, mais difíceis, tá? Mas Enem, falar de canais de Volkmann, acho mais fácil, pelo perfil de prova de Enem, eu acho mais fácil eles abordarem isso explicando na questão e perguntando alguma coisa de osso, sabe? Não perguntando diretamente o que é um ou outro. Por isso que é importante você ver, porque aí você consegue ver esse nome na questão e falar, putz, eu lembro que isso é do tecido ósseo. Então, assim, não necessariamente perguntando a função direta, não. Mas só para vocês saberem que tem comunicações entre células e que passa sangue, né? Passa vasos linfáticos, é bem importante para manter a célula viva. Então, aqui, ó, olha uma imagem de um osso cortado, né? Você consegue ver, olha, vários canais de Havers aqui, canal de Volkmann é a comunicação entre eles. E aí, agora, quando a gente fala olho nu, o que a gente consegue ver no osso? Isso é muito legal. Eu lembro que quando eu tive aula de anatomia animal, eu tive anatomia animal comparada, no primeiro período de faculdade. Cara, eu tinha que decorar o nome de cada acidente ósseo. Acidente ósseo são essas pontinhas. Cada pontinha dessa, curvinha, reentrância, tem um nome. Caraca, e assim, eu sou muito boa de decorar. Eu só, hoje em dia, eu não lembro porque eu não boto em prática. Mas eu tinha, cara, tinha os nomes disso daqui tudo. Nossa, era um inferno. Mas eu, como era boa para decorar isso, eu fui muito bem em anatomia porque eu decorava fácil. Então, quando a gente olha um osso a olho nu, você tem uma parte chamada osso compacto e osso esponjoso. Se você for olhar histologicamente, tanto a parte compacta quanto a esponjosa tem a mesma coisa, só que a olho nu elas parecem ser um pouco diferentes, porque o osso esponjoso, que é essa parte que parece que tem uns buraquinhos dentro, permitem também que a medula óssea se distribua aqui por entre ele. O osso compacto, olha como que ele é diferente, né? Ele é mais durão, assim, fechadão. Deixa eu ver o que mandou aqui. O que você perguntou? O quê? O Kelly? O quê? Então, ó, osso esponjoso, osso compacto. Histologicamente, eles são iguais. Você tem um espaço aqui no meio que é o chamado canal medular. Alguns ossos vão ter a medula óssea vermelha, outros tinham a medula óssea vermelha, mas foi substituída ao longo do tempo por medula óssea amarela, que é constituída de tecido adiposo.
Como eu falei, no recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha, todos os ossos dele produzem sangue, mas com a idade ela vai sendo infiltrada por tecido adiposo e ela acaba sendo substituída. Ah, sim, Kelly, cada bolinha dessa tem nome. Caramba, eu tenho que lembrar o nome disso para falar com vocês. Porque tinha uns nomes assim que, se eu ouvir, eu vou falar, nossa, eu sei onde fica. De tanto que eu tive que estudar isso. Olha o que a gente consegue ver também. O osso é dividido em duas epífises, que é essa parte mais aqui da cabeça do osso, e uma diáfise, que é no meio. E você consegue encontrar a linha epifisária, o local de crescimento. Aqui você vai ter o disco epifisário. O disco epifisário, lembra que a gente falou que é o tecido cartilaginoso, que ele mostra onde vai ter o crescimento do osso. E aí você consegue fazer, para ver se uma pessoa ainda vai crescer ou não. Eu não lembro se ela faz radiografia, mas ela pode fazer um tipo de exame para ver se ainda tem o disco epifisário ou se já foi todo substituído. Então, a gente vai continuar mais na próxima aula. Então, isso aqui é só mostrando uma outra imagem, mostrando para vocês a parte de tecido ósseo compacto, né? Aqui o esponjoso, a medula óssea que fica no meio. Essa aqui é uma imagem. Olha o periósteo, que é tipo uma casquinha, tá, galera? Entre aspas. Que é do osso. Osso compacto, osso esponjoso. A medula óssea, ela consegue entrar nesses buraquinhos aí do osso esponjoso. E aí eu acho que eu vou finalizar só com essa parte de ossificação para a gente continuar na próxima aula mesmo. Tem dois tipos de ossificação, tem a endocondral e a intramembranosa. Vou explicar só a endocondral agora, porque não vai dar tempo. A endocondral, existem pontos de ossificação. E aí, a endocondral, condro, cartilagem. Então, eu estou dizendo que utiliza um molde de cartilagem. Quando a gente fala do osso de um bebê, era tudo cartilagem, tá? E aí, no caso lá do embrião, vai tendo uma calcificação, é como se a cartilagem usasse como molde, falando, ei, osteoblastos, é aqui que vocês têm que chegar e começar a secretar matriz. Aí começa a secretar matriz calcificada, vai chegando nutrientes ali e cada vez mais o osso vai ficando calcificado. E sobra ali depois o disco epifisário, que vai ter aqui uma cartilagem que fica entre as epífises e a diáfise dos ossos longos. Não são todos os ossos, tá? São os ossos longos, tipo o fêmur, por exemplo. A bacia aqui, né? Essa região do quadril aqui. Esqueci qual é o nome, gente. Acho que é quadril, acho mesmo. E aí você tem a ossificação endocondral. Você utiliza um molde de cartilagem para calcificar. Então, isso aqui é só uma imagem mostrando para vocês. Olha como que é o disco epifisário. Você tem aqui, tudo isso daqui são as células da cartilagem. Tem várias zonas. Zona de reserva, proliferativa, maturação, hipertrófica superior, inferior. Essas coisas aqui vocês não precisam saber, não. Saibam que tudo isso é cartilagem. O osteoblasto, ele vai chegando aqui e ele vai secretando matriz. E aí é como se empurrasse a cartilagem um pouco para cima, enquanto ele vai produzindo uma nova matriz óssea. Vai substituindo ali aquela cartilagem. Mas durante um tempo, até os 18 anos, essa cartilagem, tá vendo que tem uma zona proliferativa? Ela pode colocar novamente células cartilaginosas ali até uma certa idade. Depois de uma certa idade, é como se ocupasse todo o espaço da cartilagem e aí ela não consegue mais produzir. Por isso que a pessoa para de crescer. Ok? E aí, na próxima aula, eu paro aqui na ossificação intramembranosa. Isso, é raio-x mesmo. Isso, é o raio-x, você consegue ver se vai continuar crescendo ou não, para ver se você ainda tem o disco epifisário, se está lá. É bem legal. Então, gente, um beijo para vocês. Podem fazer exercício para... pode pegar exercício para fazer do livro já, tá? É bom que vocês venham. Pode deixar. Gente, parte